Bom dia. Agora para os espíritos encarnados aqui. Bom dia. Vai ficar melhor. Eu vou fazer para vocês duas perguntas, mas vocês não precisam responder publicamente, pode responder para si mesmo. Né? A primeira é: quem aqui tem medo da morte? E quem aqui crê na vida após a morte? Para aqueles que têm medo da morte, né, ou que creem na vida após a morte, eu tenho uma notícia. Né? Não existe vida após a morte. Toda vez que nos meus círculos sociais, no trabalho, entre amigos, me perguntam, descobrem que eu sou espírita e perguntam: então você crê na vida após a morte? Eu falo: não, porque não existe vida após a morte. O que existe é vida. O que vai morrer é esse corpinho lindo que vocês estão vendo. Mas eu não sou esse corpo. Eu sou hoje ele. Mas eu sou um espírito que já teve centenas, ou talvez até milhares de encarnações. O que existe é vida. O que a gente precisa entender é que em alguns momentos da nossa vida estaremos encarnados, como agora estamos, em outros desencarnados, mas vivos sempre. E essa informação, ela muda a perspectiva daquilo que a gente valoriza ou não. Porque se imaginássemos que a vida fosse apenas essa, olha, praticar a caridade, ser bonzinho, não desfrutar de todos os confortos materiais e objetos a qualquer custo, fica difícil de entender. Mas quando a gente entende que nós somos espíritos eternos, em que em alguns momentos estaremos encarnados, em outros desencarnados, muda aquilo que a gente valoriza, porque a gente começa a perceber que essa vida que nós estamos aqui, esse momento que pode durar 70, 80, 100 anos, ele é um grãozinho de areia se a gente comparar com a nossa perspectiva de vida como espíritos eternos. E aí, nessa perspectiva, a gente precisa começar a se preparar e entender que o que a gente está fazendo aqui é tão importante quanto tudo que a gente já fez em outras encarnações, como tudo que a gente já fez enquanto esteve desencarnado. Aí fala assim: então eu vou fazer um voto de pobreza, vou doar todas as minhas coisas e a partir daí, né, eu vou só cuidar do que é do espírito. Não, a gente está aqui para progredir em todos os aspectos, material inclusive, conquistando ferramentas que nos ajudem no nosso processo de evolução moral e espiritual. Eu costumo comparar quando a gente vai fazer uma viagem. Então, se eu for viajar para um lugar que é muito frio, o que eu vou levar na minha mochila? Vou levar bota, casaco, blusa de frio, touca, cachecol, vou levar uma bebida quente. Tudo aquilo vai me ajudar nessa viagem. Se eu for viajar para um lugar de praia, o que eu vou levar? Roupas leves, shorts, camiseta, chinelo, um boné, porque vai ter muito sol. Então eu vou adequar a minha mala, a minha mochila, de acordo com a viagem, de acordo com o destino. E aqui, conosco, acontece a mesma coisa. O que eu estou fazendo que vai contribuir com a minha evolução moral e espiritual enquanto espírito eterno? Não pensando só nesse intervalo dessa encarnação. O que eu estou colocando na minha mochila? Eu estou colocando valores? Eu estou colocando coisas que vão me ajudar? Ou eu estou colocando só aquelas que ficam por aqui? Porque ninguém que desencarna leva o que acumula aqui, de bens materiais. Ninguém. E aí,
a gente precisa começar a entender que eu preciso, né, e aí eu falo eu, porque eu posso falar por mim, né, eu preciso começar a acumular aqueles bens que vão me ajudar. Então, ao invés de acumular orgulho, vaidade, egoísmo, intolerância, falta de empatia, eu vou começar a acumular amor, caridade, benevolência, indulgência para com as falhas alheias, empatia para com todos. E tudo isso vai acontecer no processo. É importante que a gente entenda que não existe milagre. Não tem mágica. Então fala assim, eu sou uma pessoa super egoísta, aí eu vou dormir hoje à noite, e amanhã eu acordo a pessoa mais colaborativa possível. Não dura nem até o café da manhã. Está no processo, está no caminho. O que a gente sempre tem como mira, né, é o que Jesus nos disse quando ele fala que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Do que será que Jesus está falando? Será que ele está falando literalmente nascer de novo? De novo da mesma mãe? Ia ficar um pouco difícil, né? Imaginem perguntando para minha mãe, e aí, o bebê nasceu saudável? Ela nasceu com 110 quilos. Super saudável. Mais saudável impossível, né? Não, ele está falando da reencarnação. Dessa dádiva de Deus, que é a gente poder retornar aqui na carne para depurar o nosso espírito, para ir tornando ele cada vez mais puro, para ir mudando os nossos hábitos, buscando novas formas de conviver, de amar, de compartilhar, de ser empático. Isso muda a perspectiva, como eu disse, mas também traz uma enorme responsabilidade. Porque a gente começa a perceber que tudo que a gente faz aqui vai ter alguma repercussão futura. E pode ser que coisas que eu estou agora tendo dificuldades ou tendo como obstáculo sejam outras que eu já fiz e que eu não lembro. Eu costumo dizer que quando a gente sabe da dádiva da reencarnação e a gente deixa as coisas rolarem solto, sabe? Vai vivendo a vida e distraído e tudo bem, né? É como se nós tivéssemos um cartão de crédito e aí eu não consigo pagar a fatura do mês. E aí eu rolo a dívida por um pouquinho da dívida para o outro mês. Aí no outro mês eu continuo gastando e também não tenho. E aí vou rolando a dívida, quando eu vejo é impagável. E é o que a gente faz de uma vida de uma encarnação para outra. Conta uma história que São Francisco de Assis, ele estava caminhando numa trilha e ele escutou, vindo na direção contrária, um sino. E na época de São Francisco, os leprosos, eles eram identificados por um sino preso na roupa, para quando eles estivessem se aproximando, as pessoas poderem desviar o caminho. E São Francisco, quando ouviu o sino, por um segundo, ele teve o ímpeto de virar e voltar e pegar outro caminho, por um segundo. E aí ele lembrou de qual era a missão dele, ele correu na direção do sino e abraçou o leproso. Quando ele olhou, era Jesus. Então, vamos entender o seguinte: se São Francisco de Assis, como um homem do seu tempo, teve por um segundo o ímpeto de mudar, de desviar o caminho, significa que nós, que possivelmente sejamos espíritos muito menos iluminados do que ele, a gente tem a todo momento o ímpeto de se desviar do caminho. E para finalizar, eu quero dizer que a gente, a todo momento, nessa reencarnação, em outras que a gente já teve, nas próximas a gente vai continuar errando.
a gente vai continuar falhando. E muitas vezes a gente vai cometer os mesmos erros, repetidas vezes. Mas o importante é que a gente já entende isso. Como dizia o Chico Xavier, ele falava assim: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas todos nós podemos recomeçar agora e fazer um novo final. O que significa que eu não posso voltar atrás nas encarnações que eu já tive. Mas nessa encarnação eu posso recomeçar e fazer um novo final. Ah, mas uma reencarnação é muito, né? Então talvez hoje eu não consiga reparar um erro que eu já cometi. Mas eu posso recomeçar hoje e amanhã fazer um novo final. Ou no próximo minuto. Está na mão de todos nós, né? E importante entender que não é uma competição. Ninguém vai evoluir mais rápido ou evoluir mais lento. Se estamos encarnados aqui é porque somos todos parecidos. O importante é a gente continuar caminhando nessa estrada que chama Jesus Cristo. E um dia a gente chega bem próximo deles. Muito obrigado.